Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje nós vamos deixar a porção de hoje para a próxima semana, que é muito pequena. E hoje nós vamos dar uma continuidade de um estudo que nós já vemos estudando com os irmãos, a maioria deles online, agora pelo Face é a primeira vez. Na nossa oração inicial, nós lemos assim: quando pecares contra ti, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem e os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde foram levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, procedemos impiamente, e assim agimos, e se converterem a ti de todo o teu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, aos quais foram levados presos, e orarem voltados para o lado da tua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que escolhestes, e para esta casa que edifiquei o teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Esse texto é um cântico de Provérbios. Ezequiel, o profeta, ele começa o seu livro dizendo que ele se assentava à beira do rio Quebar aos sábados, e ali choravam de saudades de Jerusalém. Porém, o que acontece? Lá, eles ficariam 70 anos. 70 anos é uma existência, uma vida. Aqueles que foram crianças, pequenininhos, conseguiram voltar, mas já com mais volta de 80 anos por aí. Aqueles que já foram jovens, como Daniel e os seus amigos, que tinham cerca de 15 anos, não retornaram. Daniel tinha 85 anos e ele não conseguiria fazer aquela viagem a pé, atravessando o deserto para chegar até Jerusalém. Porém, os historiadores dizem que a maioria ficaram lá. Quem voltou para Jerusalém foi uma minoria, em torno de 50 mil pessoas, dos quais apenas, talvez uns 2 ou 3 mil, viram anteriormente Jerusalém. E eles começam a reconstruir a cidade, os muros, a história, a maioria de nós conhecemos, né? E ali eles começam a reconstruir os muros, começam a reconstruir o templo de Jerusalém. E aí aconteceu um fato interessante. Quando eles começam a reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor, algo choca a todos eles. Porque ao olharem, eles começam a chorar. Porque o templo que eles estavam reconstruindo era insignificante diante da magnificência do templo de Salomão. E eles começam ali a questionar a Deus por que aquilo estava acontecendo. Por que havia aquela diferença? E aí a palavra de Deus vai nos falar o seguinte: no capítulo 2 de Ageu, tá? Lá no Velho Testamento, capítulo 2 de Ageu, que na verdade é o Tanar, né? Ou Aliança Antiga. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: próximo. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote,
e ao restante do povo, dizendo: quem é entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparado com aquela. Próximo. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Zodadaque, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Continue. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, e não temais. Continue. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e verão coisas preciosas de todas as nações, e encherão essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Continue. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz diante do Senhor dos Exércitos. Porém, esta era uma profecia, mas não se referia ao prédio. Quem estaria ali que encheria aquele lugar de glória? Quando Yeshua esteve entre nós. E quando ele esteve ali, e quando ele expulsa os cambistas, dizendo o que eles estavam fazendo com a casa de meu pai. Porque ele diz: o ouro e a prata são meus. E muitas vezes nós somos pegos naquela situação de querer segurar, reter, ou não abençoar, ou não viver uma vida abençoada diante de Deus. E a importância que nós damos é de estarmos na presença de Deus sempre que possível. Porque isso fortalece, enriquece o nosso espírito, aumenta a nossa fé. E o que aconteceu? Além deles voltarem, eles começaram, o livro de Esdras nos diz que eles começaram a se preocupar em construir suas casas, em reformar suas casas, e abandonaram a obra de Deus. E isso é muito perigoso. Quantas vezes nós decidimos abandonar as coisas de Deus, entre aspas, ignorar ou fazer, sabe, não se preocupar com aquilo e se preocupar em cuidar de si próprio ou das suas coisas. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o que? O reino e a sua justiça. E o que? Todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando você coloca Deus em prioridade na sua vida, as demais coisas são acrescentadas. Muitas vezes você tem sonhos e você não acredita que vai realizá-los. Porém, Deus realiza aquele sonho. Porque se você se dedica a fazer a obra de Deus, se você se dedica a servir a Deus, as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. Coloque Deus como prioridade. E você vai ver como as coisas são diferentes. Nós tínhamos um plano de viajar, mas não passava na nossa cabeça, em hipótese alguma, as condições financeiras para aquilo. E um dia nós estávamos em casa e um amigo nosso que foi para Portugal, ele foi ajudado muito, principalmente pela Raquel, quando menino. Ela tinha um projeto social. E o que acontece? Ali, esse rapaz cresceu, se profissionalizou, ficou muito bem e foi para Portugal. Primeiro ele foi para a Austrália, depois para Portugal, agora está nos Estados Unidos. E ele ligou e disse: olha, eu vou mandar um presente para vocês. E a gente está pensando que é um Shopee, né? Alguma coisa assim. E ele mandou um dinheiro para que nós pudéssemos viajar para a Europa. E nós fomos para Portugal. Depois a Raquel tem um irmão que mora na Suíça. Nós fomos para a Suíça. E depois nós fomos
a Alemanha, conhecer a Alemanha e voltamos para o Brasil. Mas nós tínhamos um outro sonho, que era um sonho de ir para Israel. Eu já era um sonho acalentado de décadas. E aí nós fomos. Aí surgiu uma outra pessoa, do nada, decidiu nos ajudar. Nós não pedimos, a pessoa, não quero fazer isso. E nós fomos no meio da guerra. E lá nós tivemos em vários pontos ali interessantes. Mudou muito a nossa cabeça, abriu muito os nossos olhos. Mas quando nós fomos, aconteceu um problema. Estava no meio da guerra. Nós pegamos um avião até Londres. Chegando em Londres, nós íamos pegar uma conexão. Quando fomos pegar a conexão, as pessoas disseram, olha, essa empresa já faz 3 meses que parou de fazer esse percurso. A gente não falando uma palavra em inglês. Numa terra estranha, num aeroporto. Entramos em parafuso. Eu fiquei de boa, velho. Vamos fazer o quê? Para encurtar a história, porque é muito longa, nós conseguimos ficar por 2 dias pela Latam num hotel. Um hotel espetáculo de hotel. Aí tudo bem. Aí não conseguimos a passagem. Você pode ir lá para o aeroporto. Chegamos no aeroporto, olharam e falaram, o nome de vocês está aqui, mas o bilhete não está. Só que essa pessoa falava espanhol. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, não pode acontecer isso. Bom, aguarda aí que a gente vai tentar. Aí fomos lá e começamos a orar a Deus. Começamos a pedir a Deus que desse uma solução. Voltamos a falar com a pessoa que estava cuidando e falou, ó, fica aí. Se faltar alguém, a gente coloca vocês. Eu não entendi bem o que estava aqui. Como assim faltar alguém? Eu tenho passagem. Aí chamaram, última chamada, e todo mundo correu para o avião e nós lá. Quer ver que a gente vai ficar mais, vamos ficar parados aqui. Aí saímos correndo, entramos no avião, sentamos, chegamos. Como chegamos em Tel Aviv, a pessoa que nos recebeu lá falou, como é que vocês conseguiram viajar sem passagem? Como assim? Não tem passagem. Agora não sei. Agora já estamos aqui. Aí ficamos lá. Com essa confusão que deu no aeroporto, quando a gente voltou, a filha da Raquel entrou com uma ação e ganhamos mais uma viagem de novo. Então nós fomos em março e novembro, ganhamos, ou seja, todas essas coisas foram feitas totalmente sem a gente dispor de nada, porque nós não tínhamos condições. Aí eu falei, eu sei o que é, nós nos dedicamos a nossa vida a Deus. Porque o nosso culto não é só esse momento aqui. Além das nossas reuniões, diariamente as pessoas estão entrando em contato com problemas, pedindo oração, é constante. Então, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. É assim que funciona a vida espiritual. Nós temos que crer nisso. Quando você se dedica a Deus, as portas de Deus são abertas para a sua vida. E a nossa dedicação, diferente de outras religiões, não é questão financeira, isso é o de menos. Porque nós não tínhamos e Deus proporcionou. Mas a dedicação de você levar uma palavra para uma pessoa, salvar uma alma, orar pelo doente, orar por um necessitado, ajudar um amigo. E aí, nesta nossa ida e vinda, nós começamos a fazer, eu já tinha escrito uns 3 livros, mas eu tinha editado um só, que era esse, o Desmistificando, né, o judaísmo e as suas tradições babilônicas. Por que eu entrei nessa introdução? Porque quando eles voltaram da Babilônia, eles trouxeram costumes e tradições que estavam lá, como o nosso povo brasileiro. Mesmo que você guarde o Shabá, mas na sua cabeça ainda o dia de descanso é o domingo. Mesmo que você não celebre o Natal, mas o Natal é o Natal. Mesmo que você não celebre o Réveillon, é o Réveillon. Está impregnado nas pessoas.
E aí eles trouxeram essas tradições, esses costumes, e essas tradições foram influenciando, gerações de gerações foram se passando. Muitos judeus, como eu falei, ficaram lá, se assimilaram, se misturaram. Aqueles que não se misturaram, permaneceram, estão até hoje no Irã. Vocês têm, por incrível que pareça, no Irã tem mais de 3.000 judeus. Tem até deputado judeu no Irã. Que o problema do Irã não é com o judeu, é com o Estado de Israel. E eles estão lá, porque eles não quiseram voltar. E aqueles que voltaram acabaram trazendo o quê? Costumes, tradições que não deveriam trazer. E a nossa função, por exemplo, nós estamos aqui, 25 anos que nós estamos restaurando. O que é restaurar? Tirar tradições que não são bíblicas e tentar colocar o que a Bíblia disse. Nós não temos aqui que mudar a religião de ninguém, nem criar religião. Não é esse o nosso objetivo, não tem esse propósito, não tem esse interesse, né? Mas o nosso interesse é mostrar a verdade. E Yeshua, quando esteve entre nós, ele teve um problema sério com um grupo de pessoas que chamavam fariseus. Em hebraico, perushim. No capítulo de Mateus, capítulo 15, no versículo 1, 2 e 3, nós vamos ler. Você vai ver então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos o quê? Não escutei. A tradição dos anciãos. Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos seus anciãos? Não a tradição da Torá, não da Bíblia, é diferente. Pois não lavam a mão quando comem. Será que Yeshua, os seus discípulos não tinham higiene? Não era isso que está falando. O tradutor, quando foi traduzir, ele não conhecia a tradição farisaica da lavagem das mãos. E a lavagem das mãos é um ritual. E esse ritual, como é que funcionava esse ritual? Eles pegavam as canequinhas, né, e faziam uma bênção. O problema não estava na canequinha, estava na bênção. Quando ele dizia: bendito és tu, eterno nosso Deus, que nos ordenasse, Deus nunca mandou isso. Então eles estavam aumentando um princípio. Aí a resposta de Yeshua. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, eles acusavam Yeshua e os seus discípulos de transgredir os anciões. E Yeshua diz: vocês transgridem os mandamentos de Deus. Marcos capítulo 7. E é justamente esse foco que nós queremos alertar as pessoas. Nós não estamos aqui para condenar as pessoas, mas para chamar a atenção, porque é um processo de restauração, é um processo muito lento. Eu não sei se vocês já viram como é que um restaurador restaura um quadro ou uma obra de arte. Ele usa estilete, um pincelzinho, uma agulha, porque senão destrói a obra. Então restaurar é uma questão de cuidado, é uma questão de jeito. Você não pode chegar e virar a chave, você tem que ir aos poucos. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras. Já viu a diferença? Lá, Mateus, o tradutor colocou: não lava as mãos. Aqui, mãos por que impuras? Porque não faziam o ritual. Se não faz o ritual, é impuro, não é que estavam sujas. São coisas diferentes. Isto é, por lavar, os repreendiam. Continue. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos e não da Torá, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então, todas as vezes eles ficavam fazendo essa. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas aqui receberam para observar, como os lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as suas camas. Como é que eles faziam? Se você comprasse um copo, óbvio que a gente faz isso, a gente lava. Só que eles faziam uma bênção para lavar o copo, a panela.
Era uma constância, né? Continuando. Próximo. Já. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição, mas comem o pão com as mãos por lavar? Ou seja, não praticam a oblação, não praticam, novamente aqui, os antigos. Eles não falavam os mandamentos, a Torá. Entra no capítulo de Deuteronômio 4:2, depois volta aqui para esse capítulo. Veja o que diz lá em Deuteronômio 4:2. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, pois que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Ou seja, não acrescentem e não tirem. Os judeus acrescentavam, os cristãos tiram. Volta lá para Mateus, capítulo 7, versículo 6. Então vocês percebam que essas modificações, essas alterações, foram fazendo o quê? Criando uma separação entre Yeshua e aqueles fariseus, aqueles homens. Aí a resposta: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não acontece que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Continue. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, abrir-se-vos-á. Continue. Porque aquele que pega e recebe, o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo um pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Continue. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Não, perdão. Era Marcos. O que estava dando errado é Marcos 7. Olha, está toda a diferença. Perdão, Marcos 6. Perdão. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós. O que Isaías falou daquele grupo religioso? Olha lá. Hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Quando as pessoas louvam a Deus no seu exterior, mas dentro do seu coração não agem como essa forma, são o que? Hipócritas. Em vão, porém, me honram, ensinando o quê? Doutrinas que são mandamentos. Quando as pessoas ensinam doutrinas e mandamentos de homens, o que acontece? Estão o quê? Em vão. O que é em vão? Estão perdendo tempo. Estão perdendo o seu tempo, próximo. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes o quê? A tradição dos homens. Como lavar os jarros de copos e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Porque eles se preocupavam com o exterior, com as coisas externas, mas por dentro eram hipócritas. Continue. E diz-lhes: bem validais o mandamento de Deus por guardar o quê? Quando nós guardamos as tradições, que são tradições babilônicas, tudo é em vão. Próximo. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, ou seja, o sacrifício, isso é oferta ao Senhor? Nada mais lhe deixai fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, em muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Muito bem. O que acontece? Quando eu escrevi esse livro, eu peguei muitas, aqui nesse, está no número, porque essa aqui é uma trilogia, tá? Esse é o número 1. O número 2 que está, mas não foi editado ainda, ele entra em outros aspectos das mudanças que eles trouxeram da Babilônia. E entre essas mudanças, que foram mudanças realmente sensíveis, que modificam muita coisa, uma delas foi o calendário. Em Daniel, pode colocar aí, mas a tradução aqui não vai, porque nós não temos a Bíblia que tem uma tradução, mas dá para entender. A Bíblia do Gianta é melhor, Daniel 7:25. Nós já lemos até semana passada isso, né? E proferirá
proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar o quê? Os tempos e a lei. Até aqui. E eles tiraram uma parte. Mudará o tempo das festas e o calendário. Como foi isso? No século IV, isso aqui consta nesse livro, tá? Pena que já esgotou, mas eu tenho um PDF. No século IV, Hilel II, que foi o último presidente do Sinédrio, do Sanedrim, ele resolveu abolir o início do mês, que era feito pela lua nova, para o calendário fixo que eles aprenderam na Babilônia. E aí o que acontece? Com essa mudança, as datas não batem. Recentemente, a maioria dos judeus celebraram Shavuot na quinta-feira, quando era no domingo. Normalmente dá diferença de 2, 3 dias a uma semana, e há anos que dá diferença de 30 dias, porque foi essas mudanças que eles fizeram, né? E mudaria os tempos. Essa palavra tempo, há muito tempo eu tenho pesquisado para identificar o que significa tempos. Por que essa mudança dos tempos? Agora nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 1. E vamos fazer a leitura. Gênesis 1. A palavra princípio é Bereshit. Tá? Bereshit. No princípio criou Deus o quê? Continua. A terra era o quê? Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Movia sobre a face das águas. Como é que era a terra? Sem forma e vazia. O que é sem forma? O que é uma coisa sem forma? Gelatinosa, não tinha forma, era vazia, não tinha nada. Já viu uma bolha d'água? Quando você mexe aquela, assim era a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre o quê? Por quê? O Espírito de Deus está em todo o universo. A igreja colocou o Espírito Santo dentro de um corpo. Não é assim, ele é Espírito. Ele está em todo o universo. Porém, aqui esse sistema solar, o Paulo fala de 3 céus. E ele disse que ele viu coisas inefáveis no terceiro céu. E o primeiro céu é esse céu da criação. A galáxia, o nosso universo visível, é o primeiro céu. O segundo céu é o céu dos anjos. E o terceiro céu é o trono de Deus. No terceiro céu está Deus, atualmente está Yeshua, e está os serafins, que tem 6 asas, e falam Kadosh, 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 no terceiro céu. E a Bíblia diz que Paulo foi a esse terceiro, só que ele não disse que era ele, né? Ele diz um homem, porque ele era tão humilde que ele não quis. Viu coisas que não dava para entender. E hoje as pessoas querem entender coisas que não conseguem compreender, porque não tiveram ainda a ação do Espírito Santo na vida. O próximo versículo. E disse Deus. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? E disse Deus. Haja. No versículo anterior ele disse: haja trevas, haja terra sem forma. Não. Porque no comecinho ele diz, e Deus criou. Então essa é uma forma de linguagem. A criação começa aqui. E continua, volta para o anterior. E disse Deus, haja luz e houve o versículo seguinte. E viu Deus que o quê? Era boa a luz. E deu separação entre a luz e as trevas. Aí paramos aqui. Quando você pega, tanto no grego como no hebraico, a palavra, a primeira treva, é roher. São 2 R's, o, er, e, roher. É assim que se fala, roher. O que significa essas trevas? Ausência de tudo. É um vácuo. É um espaço que não tem nada. Não tem ar, não tem nenhuma iluminação, não tem nenhuma claridade,
não tem absolutamente nada. O Roher. Esta aqui, que eles traduziram por trevas, entre a luz e a palavra que está em hebraico é Laila. Por isso que a gente fala Laila Tov, boa noite. A gente não fala Roher Tov, ou boas trevas para você. Ninguém fala isso. Percebe como muda quando você coloca as palavras no seu... Imagina só chegar para vocês aqui, Roher Tov. Trevas para vocês aí. Não é assim. Percebe como existe uma lógica quando você começa a se aprofundar? Continue. E Deus chamou o que? A luz? E as Laila chamou de? Porque bendito o tradutor não fazia a menor noção. Ele não era religioso. Ele apenas não sabia o que fazer. E foi tarde e manhã. O que ele fez primeiro? A luz, que é o dia. Depois ele fez Laila, a noite. Então, o dia é composto, ou seja, o dia completo de 24 horas é composto de dia e noite, que ele criou. E ele viu que era o quê? Bom. Você vai encontrar várias vezes dizendo que é bom. Ele não diz que a terra sem forma era boa, e ele não diz que o Roher, as trevas, eram boas. É como você pegar a matéria-prima e você vai desenvolver aquela matéria-prima até fazer um produto. O produto acabado é bom, mas aquilo ali não recebe. É igual fazer uma casa. Você tem areia, cimento, pedra, tijolo. Não significa nada. Agora, quando você usa aquilo ali para construir uma casa, a casa é boa. É assim que funciona. O próximo. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e há separação entre as águas e águas. Então ele faz o dia, faz Laila, a noite, e agora ele vai começar a misturar onde? Nas águas. Até então não existe o quê? Terra. Porque ela é informe, não tem a terra, tem água. Quando você tira a água de um local, daí vai sobrar a terra, mas enquanto não tinha terra. O próximo. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim se foi. Que águas são estas? Para você entender isso aqui, você tem que ler a história de Noé. Diz que as águas saíram das profundezas e desceram da expansão. Não foi chuva. As águas saem das profundezas. Essas águas foram que é os reservatórios de água que existem embaixo da terra. Nós temos aqui na nossa região o aquífero Guarani, que pega todas essas águas. É essa que estava embaixo. Então o que Deus fez? Jogou essas águas para baixo, as outras ele jogou para cima, e a terra ficou no meio. Segura essa informação que eu vou explicar por quê. Próximo. E chamou Deus a expansão o quê? E foi o quê? E amanhã, o dia segundo. Então nós já estamos no segundo. Só que tem um detalhe. Como é que podia ser dia ou noite se não tinha o sol, não tinha a lua, não tinha as estrelas? Vamos continuar? As águas debaixo do céu no lugar e apareça a porção seca, e assim foi. E agora essas águas que estavam ali ele separou, e ele criou então a porção seca que ele chamou de terra. Essa porção seca não é os nossos continentes hoje, era um continente chamado, qual o nome? Pangeia. Era tudo junto, o Pangeia. Aí o que acontece? Com o dilúvio começou a se separar a Pangeia. Se separa, me parece que é 3 milímetros, não sei quanto por ano. 3 milímetros por ano, não é? Por isso dá para calcular o tempo da Terra. 3 milímetros por ano. Aí você vai ver que a África e o Brasil se encaixam. Tudo se encaixa. Então ele fez essa separação. Continua.
E chamou a porção seca de... Terra. O ajuntamento de água chamou... Mas. E viu Deus que isso era muito bom. Porém não havia o quê? E nem lua, e nem estrelas. Ainda havia trevas lá no canto. Vamos chegar lá. Próximo. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas de sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Assim foi. O próximo. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvores frutíferas conforme a semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, muito bom. Ele até poupou, tem tradução que diz que era muito bom. Vai lá. E foi tarde, manhã, e o dia? Terceiro. Ok. E disse Deus: haja luminar. Ele fez aí. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver a separação entre o dia e a noite. A separação entre o dia e a noite, ou noite e o dia? Dia e noite. Viu aí? Dia. Dia e noite, viu? É dia e noite, não é noite e dia. E sejam eles para sinais, para tempos determinados e para os dias e anos. Então ele fez, né, os luminares. E a pergunta: e a luz? Que luz era aquela? Era a luz dele. Vamos lá, vamos chegar lá. Está ficando bom. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim se foi. Vai lá. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Agora que está fazendo. Então até agora não existiam essas coisas. De repente começa a existir. Que luz era aquela? E Yeshua diz: eu sou a luz do mundo. Ali naquele momento, quando ele disse haja luz, ele estava fazendo o quê? Surgir quem? Yeshua. Tu és meu filho primogênito, hoje eu te gerei, você é. Então aquela luz era o próprio Yeshua. Aí você vai lá para o Apocalipse, no capítulo 21, mas não precisa nem colocar. E diz que depois do milênio, o que vai acontecer? Nós vamos estar no reino de Deus, que eles chamam de céu. E o que vai acontecer lá? Não vi, o que João disse que ele não viu? Eu não vi o sol, porque Deus ilumina toda a terra. É a mesma luz que iluminava antes de fazer o sol e a terra. Conseguiram ligar? E ele diz: eu sou a luz, ou seja, eu estava ali. Não vou agora falando, senão vai demorar um pouco. Aí, depois de toda essa construção, ele chama a luz. Deixa eu dizer, eu sou a luz. Ele chama a luz, diz: façamos o homem na nossa imagem. Ele não diz: farei o homem à minha imagem. Entenderam? Esse é o procedimento teológico. Façamos o homem à nossa imagem. Como aquele versículo anterior, ele coloca o dia primeiro e a noite depois. Agora nós vamos para Mateus. Esse versículo de Mateus, eu sempre achava estranho, Mateus 28. Eu achava estranho, eu achava que era um erro de tradução, um equívoco de tradução. Quando, até pouco tempo atrás, era o final do sábado, ao pôr do sol. Até pouco tempo atrás, não é isso? O Havdalah não era o pôr do sol? Não era o pôr do sol de ontem, para entrar, e o pôr do sol de hoje, para sair. Aí eu li aqui Mateus 28, põe lá para nós. No fim do sábado, quando já despontava o quê? Primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Nessa minha versão, qual que você está aí? Aqui é a CR. Põe na King James. A King James 1611.
Vai colocando aí. Coloca aí que eu já corto. Coloque ele bem alto para o povo escutar. Deixa o povo lá. Achou ela aí? Achei. Ah, não, não. No fim do Shabat, quando começou a amanhecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver. Não está aqui. Não está aí? Põe lá. Isso é importante que todos vejam. É porque quando o mando está indo a CD. Então, tudo bem. E no fim do Shabat, na tradução aqui diz o seguinte: e no fim do Shabat, quando começava a amanhecer. Agora não está amanhecendo. Agora está começando o anoitecer e não amanhecer. Então está lá, no fim do Shabat, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da... Nessa época não chamava ainda domingo. Ah, perfeito. No fim do Shabat, quando começou a amanhecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o quê? Então, como é que eles observavam o Shabat? Do amanhecer do sábado ao amanhecer do domingo, do primeiro dia da semana. Lembra lá que ele disse que o primeiro veio a luz, depois Laila? Só que as pessoas, por desconhecerem, vamos usar essa expressão, elas acreditam que as trevas, que o vácuo que foi criado por Deus. Então Deus usou aquela criação, aquela matéria-prima para construir. Agora você vai para Marcos 16, versículo 1. O que diz aí, versículo 1? E passando o Shabat, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir ungir. Tá? E de manhã cedo, ao nascer do sol, do primeiro dia da semana, elas foram ou seja, elas compraram na sexta-feira à noite, que nós chamamos, guardaram, e na manhã do domingo, ao nascer do sol, elas foram fazer o quê? A sepultura. O segundo versículo. E diziam umas às outras: quem nos devolverá a pedra da porta da sepultura? Então elas estavam preocupadas, porque era uma pedra grande, né? Agora nós vamos para Lucas. Lucas 24. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo, De manhã. elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Então, nesses versículos, nós vemos a comparação, né? Que foi ao amanhecer e não ao entardecer. Aí você fala, pergunta, mas, poxa vida, vocês não celebravam na igreja? Sim, celebravam, com certeza. Porém, já vínhamos pesquisando que eles trouxeram essas tradições da Babilônia. Na Babilônia, eles celebram o Ano Novo no 7º mês, que é celebrado aqui o Rosh Hashanah no 7º mês. Eles usam o calendário fixo, não o lunar. E eles cultuavam a noite para o dia. Ao contrário, não do dia para a noite. Ao inverso. Por que eu tenho trazido essas coisas para os irmãos? Porque é um processo de aprendizado. As pessoas não precisam chegar e falar, virar a chave do dia para a noite. Você não anda com um carro numa rodovia a 150 por hora e de repente você puxa o freio e dá um cavalo de pau. Não. Você diminui a velocidade. Outra coisa, aquilo que eu disse, restauração é um processo. Quando eu estava estudando isso, eu fiquei indignado. Por quê? Eu não podia, hoje, ter uma facilidade incrível para estudar, na minha época.
Eu não pude estudar o que eu queria, fazer os cursos que eu queria, porque tinha sexta-feira à noite. E eu não ia. Perdi o emprego da Petrobras, que eu trabalhava, porque eu não participei de uma reunião na sexta-feira à noite. Percebeu o que a tradição faz com a gente? A mentira e o engano. Só que tem muitas pessoas que estão revoltadas, não? Elas querem insistir, querem continuar nas tradições. Não tem problema nenhum. Para mim não faz a menor diferença. As pessoas têm que entender o seguinte: para mim não faz diferença nenhuma. Eu tenho uma máxima. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa que sirva ao Senhor. Você e a sua casa, você e sua casa. Não é nós. É uma decisão de cada um. A salvação é uma escolha pessoal. A salvação não é em grupo. Ah, mas essas pessoas que a vida inteira guardaram o sábado assim, estão salvas. A Bíblia diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Só que a palavra ignorância no português dá a impressão de ser o quê? Uma palavra pesada, e não é. Ignorância é falta de conhecimento. Compreende? Essa é a diferença. Então eu conheço pessoas maravilhosas, pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas íntegras, que não tiveram essa compreensão. Porém, isso não quer dizer para vocês, tá? Azar de vocês. Ninguém mandou vocês vir aqui, ninguém mandou vocês estar assistindo o vídeo, é problema de vocês. Aí não há desculpas. Porque Deus não leva o tempo da falta de conhecimento, mas quando conheceu e pratica, aí acabou. Tiago 2,10. O que está dizendo aí? Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado. No reino de Deus não existe mais ou menos. Não existe, lembra de mal me quer, bem me quer, esse me serve, esse não me serve? Não existe isso. Agora nós vamos para Atos 15. Eu sei que muitas pessoas gostam de sermão, mas a gente precisa aprender um pouco para depois, né? Também gosto de pregar sermão, viu? Versículo 13. O que diz aí? E após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: homens e irmãs, ouve-me, continue. Simeão declarava como Deus primeiro visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Continue. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o edificarei novamente nas suas ruínas, e eu estabelecerei. Continua. Para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Continue. Por isso a minha decisão é que, continue aqui, está dizendo, não perturbemos aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, continue, mas que escrevam a eles para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e das coisas estranguladas do sangue. Quando paramos aqui. Então o gentio que se achega ao Senhor, a pessoa chegou. Então esses são os 4 princípios iniciais. Esses princípios, por quê? Porque os pagãos naquela época, eles tinham a prostituição cultual. A prostituição era até uma religião. Eram as prostitutas cultuais. Faziam lá, comiam sangue. Então, para com isso. E depois o que vai acontecer? Porque Moisés tem quem a proclame desde os tempos antigos, em cada cidade, sendo lido nas sinagogas, todo dia. Aí depois você vai todo sábado aprender a Torá, para colocar em prática. O que significa isso? As pessoas começam a aprender,
começam a praticar, começam a colocar nas suas vidas, e aos poucos ela vai cumprindo os princípios. Não é possível a pessoa, hoje ela escutou esse vídeo, assistiu essa pregação e amanhã ela já conseguir colocar tudo em ordem. Não é possível. É um processo. Mas você tem que entender. Algumas pessoas entendem. Só que é assim. Outras ficam em dúvida porque elas leem e elas não conseguem abrir a mente porque... Mas está escrito aqui, está aqui, ó. Mas não é isso. Você tem que ter um contexto. Quando houve o dilúvio, as águas de baixo, aquelas águas que Deus colocou lá embaixo, e as águas do firmamento, que águas eram essas? Naquela época não chovia. Era um sistema de ar-condicionado. Então o sol batia na água, e aqui o de baixo, e a terra tinha um clima só. Depois que veio a destruição, acabou tudo, e recomeçou a história. Então, nós temos diariamente, nos 50 dias postado, agora 2 vezes por semana, alguns estudos sobre esses temas. Então é importante que cada um estude, cada um observe, analise e tome as suas decisões. Mas não que não sejam decisões precipitadas. Fazer como os bereanos. Os bereanos ouviam os apóstolos, iam para casa e conferiam a Torá. Por que eles faziam isso? Porque os fariseus ensinavam uma coisa, os saduceus outra, os essênios outra, os betusianos outra, os herodianos, eram tudo seitas que tinha lá, outras. Você encontra aqui. E aí veio os seguidores de Yeshua ensinar outra coisa. Hoje não é a mesma coisa? A igreja ensina de um jeito, o judaísmo ensina do outro, o judeu messiânico de um jeito, o nazareno. Então, confere. Vê se existe uma lógica. Mas tem um detalhe, cuidado com os bancos de informação. Não é inteligência artificial, o nome está errado. É banco de informações. Foram coletadas informações do Google, Wikipédia e de livros e de uma série de coisas. Depois de fazer tudo isso, aí você pede uma informação. Por exemplo, se você pesquisar qual era a religião de Jesus, vai aparecer judaísmo. Jesus nunca foi judeu, Jesus nunca seguiu o judaísmo porque não existia. O judaísmo vai surgir depois do ano 70. Na época de Yeshua, era o quê? Seitas. No templo, os saduceus, os fariseus na sinagoga, os essênios no deserto. Então não existia, ele só vai existir depois, nos anos 70, depois da destruição do templo, que é feito um acordo com os romanos, une todas as religiões, e ali se cria o quê? Uma nova religião. Se você pesquisar qual que era a religião de Moisés, judaísmo. Não existia judaísmo, gente. As informações não batem. Aí quando você pergunta, faz uma pergunta, mas faz a pergunta correta. Por exemplo, eu fiz uma pergunta. Como os judeus e os israelitas observavam o Shabat? Aparece de pôr do sol a pôr do sol. Aí você faz a pergunta. Como os antigos israelitas, antes do exílio babilônico, como eles observavam? Aí eu falava, dia a dia. Percebam? A mesma resposta diferenciada, porque é banco de dados. Então, quando você vai pesquisar outra coisa, aí depois ele diz, pequenos grupos observavam de manhã a manhã. A maioria observavam do pôr do sol ao pôr do sol. Baseado em quê? Pode colocar lá para nós encerrarmos. Mateus 23, 33. Mateus não, é Levítico. É que eu li aqui, Levítico 23, 33. O Senhor falou de Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, ao 15º dia desse 7º mês, não é?
É 23, perdão. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: no 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis um Shabat, um memorial de soprar as trombetas, uma santa Convocação. Aí está falando alguma coisa de ano novo? Está escrito? Aí que foi colocado ano novo. Por quê? Para ofuscar a festa das trombetas. Porque a festa das trombetas anuncia as pragas e anuncia a volta de Yeshua. Continua o próximo, desce mais um pouquinho. Mais, pode descer, vai descendo. Agora, deixa eu ver agora. E também no 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Será uma santa convocação para vós. E o que? Afligireis as vossas almas e oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Então, segura aí. Afligir a alma. Próximo. E nesse mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque esse é o dia da expiação. Para fazer expiação por vós perante Jeová, o nosso Deus. Continua. Porque em qualquer que seja a alma que nesse mesmo dia não afligir, ele será cortado dentre o seu povo. Continua. E qualquer que seja a alma que fizer algum trabalho nesse mesmo dia, essa mesma alma eu destruirei dentre o seu povo. Continua. Nenhum tipo de trabalho farei. Isso será um estatuto eterno pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Continua. Isso será para vós um Shabat de descanso, e afligirei as vossas almas no 9º dia do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso Shabat. Esse é o único versículo bíblico que diz que é para celebrar de uma tarde a outra. Que dia é esse? O dia da expiação. Yom Kippur. Nesse dia, como é que era feito? Eram separados 2 bodes idênticos, uma novilha vermelha, tinha que ter a Arca da Aliança, um sumo sacerdote. O cabrito, que era lançado sorte, que era o da expiação, esse cabrito era morto, seu sangue espargido atrás da arca. O outro, era o que chamava o bode Azazel, era levado, tirado o pecado do mundo e levado para fora. Quando Yeshua veio, qual foi o que João Batista disse quando ele foi batizado? Ele está traduzido por cordeiro, né? Mas a palavra correta é: eis o Corban de Deus que tira o pecado. Então Yeshua representava aquele bode Azazel e o bode expiatório, que fez expiação. Lembra que eu falei que ele ia fazer expiação por nós? Ele já cumpriu esse mandamento? Sim. Nós temos a Arca da Aliança? Não. Nós temos sumo sacerdote? Não. Como é que nós vamos fazer esse sacrifício? Não vamos fazer, já cumpriu. Outras traduções colocam estatuto perpétuo. O que é perpétuo? Até que acabe. Quando a pessoa é condenada à prisão perpétua, ele fica preso até que dia? Aí morre enterrado. Ele não fica lá, ele não fica morto lá na cadeia? Não. Estatuto é perpétuo até que se cumpra. Era perpétuo até o dia que Yeshua veio. Porque ele se sacrificou e ele veio para quê? Para perdoar e para fazer expiação. Na sua morte, ele trouxe vida. Quando os judeus saíram da Babilônia, eles sabiam que não podia mais fazer o quê? Esse culto. Não tinha como. Aí que eles criaram o jejum e as rezas. Vocês viram falar de alguma coisa de jejum e reza aqui? Não. Só afligir a alma. A alma não come. É. O que é afligir a alma? Afligir é você se desdobrar pedindo perdão a Deus. Sim. É isso. Como é que o judaísmo faz hoje? Você fica de jejum de 25 horas, né? Não usam cinto, não usam sapato, não penteiam os cabelos, não tomam banho, não escovam o dente, porque eles estão achando que eles estão afligindo a alma, né? Estão afligindo o corpo, não a alma. Como é que nós cremos que nesse dia é um Shabat, permanece um Shabat, porém
é um dia de reflexão e gratidão pelo sacrifício do Senhor. Porque Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que foi morto. A partir do momento que eu quiser jejuar, me sacrificar para alcançar o perdão, eu anulei o sacrifício de Yeshua. Por exemplo, entre os nossos irmãos católicos, eles vão nas igrejas que tem escadaria, por exemplo, lá em Salvador, e sobe aquelas escadarias, né? Porque aqueles eles acham que vai haver perdão. É a mesma coisa. Quando você acha que o seu sacrifício vai alcançar perdão, você está equivocado. Yeshua já pagou a sua conta. Como eu disse para vocês, talvez quem está assistindo não consiga abrir lá. A restauração tem isso, é restaurar a verdadeira adoração. Não é ficar criando, sabe? Não adianta eu chegar lá e falar, a partir de hoje eu vou ser um judeu racídico, que eu vou alcançar a salvação. Como? Se eles não aceitaram Yeshua. Se eles rejeitaram a salvação. Podem ser salvos? Podem, desde que conheçam Yeshua. Agora, quando eu faço qualquer sacrifício para alcançar alguma graça, eu anulo o sacrifício expiatório de Yeshua. Vocês conseguiram compreender? Sim. Deu para entender? Então esse é o propósito. Naturalmente, muita gente discorda, e eu concordo também, porque faz parte. E uma das melhores condições para nós é quando há uma discórdia. Porque em cima disso a gente vai tentar buscar a resposta. E é em cima disso que a gente consegue encontrar a verdade. E a Bíblia diz que a verdade vos libertará. E nós somos libertos. A religião ela tem um propósito, que sejamos livres. Então eu não tenho preocupação alguma, porque o Senhor já pagou o meu preço. A única preocupação que eu tenho é cumprir aquilo que eu sei que eu tenho que cumprir. E nunca me esqueço que Deus não leva em conta o tempo da... Muitas pessoas que você desconsidera porque não faz parte do seu grupo religioso, vão estar com Jesus na eternidade. E talvez você não esteja, por causa da sua religiosidade. A salvação é assim. Por exemplo, o pai do Fabiano é um homem estritamente religioso. Quando católicos, nós estávamos conversando, ele fazia o terço 3 vezes por dia, é isso? 3 vezes por dia. 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, fazia a reza dele. Quando virou evangélico, ele é extremamente evangélico. Um dia ele foi numa loja, o pai não quis entrar. Mas por que, meu pai? Não quero. Depois ele percebeu que no fundo tinha uma imagem. Ele disse, eu não entro no lugar que tem idolatria. Então ele é extremamente fiel naquilo que ele conhece. E você acha que o Senhor não vai salvá-lo só porque nós somos mais bonitinhos, mais feinhos? Claro que não. A misericórdia de Deus vai alcançar pessoas que vocês nem fazem ideia. Agora, quando você conhece e rejeita, é diferente. Os fariseus tiveram oportunidade de aceitar e rejeitaram. Aí é outra coisa. Aí não posso fazer nada. Agora, é o que eu cansei de falar, inclusive nos nossos estudos online. Nós ensinamos. Agora, cada um faça o que quiser. Eu não tenho a menor preocupação com isso. Sabe por quê? Eu não sou o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Eu sou apenas o quê? O intermediário, o mensageiro. Alguém de vocês aí já bateu no carteiro porque ele trouxe uma cobrança? Eu quase bati no nome da Shopee. Falei, você não vem mais aqui. Mas é a sua mulher que compra. Mas tá bom, eu vou bater nela então. Mas aí não deu porque eu acho que ela ia me bater. Então, deixa pra lá, não quero apanhar mais. Mas é isso aí. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Que hoje me alonguei um pouco, mas o assunto era importante. Senhor nosso Deus, em nome de Yeshua, teu filho amado, nós encerramos esse serviço de Shabbat. Rogamos, Pai, que o teu Santo Espírito esteja sobre todos, que todos possam ser preenchidos em seus corações, abertos as suas mentes ao conhecimento. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Vamos agradecer a todos.